que tem no YouTube, nas mídias sociais, sobre os finais do tempo. E eu vejo assim, eu converso com os irmãos, minha irmã, por exemplo, as pessoas ficam assustadas com o tiro da paz. Por isso que o Espírito Santo me inspirou nessa palavra, né? O título da minha palavra hoje, afinal, quantos sinais do fim dos tempos haverão? Vamos abrir em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 1. Eu vou ler para você. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escapar. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. De novo. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? A história começa assim, né? Vou contar um episódio para vocês. Década de 60, você que nasceu na década de 60, mas eu era garoto, tinha 7 anos, não sei, 7 anos, e a gente assistia ao Perdido nos Espaços. No espaço era em preto e branco, televisão era preto e branco naquela época, né? Não tinha televisão a cor. E só tinha o exterior do Brasil, não tinha. E um desses episódios lá marcou eu muito como criança. Um episódio lá me deixou assim muito. Apareceu um robô todo prateado, e ele chamava Android. Esse robô então, né, atacava lá a família Robson. E o robô da família Robson dizia: perigo, perigo, perigo. Deixa eu usar essa expressão: perigo, perigo, perigo. E aquilo marcou muito a minha infância, né? E lógico, uma criança não tem discernimento de nós adultos, não é verdade? As crianças não têm nosso discernimento de adulto, né? Então, algumas cenas marcam a nossa vida, né? E a gente, quando é criança, então, aquele episódio me deixou assustado, né? Aquele robô prateado, aquele tal de Android. Hoje, nós temos o Android no celular e todas as crianças dominam o Android. Supostamente dominam, né? As crianças são dominadas por ele, né? Pelo Android, né? Então, no final das contas, a criança não tem como discernir as coisas, né? Paulo, na igreja de Corinto, chama nós de criança, né? Muitos de nós, crianças que não discernimos ainda, não discernimos tempo, as coisas, né? Hoje, hoje a gente vai viajar mais nessa história para a gente entender os sinais. Eu me lembro de junho de 1980, eu me converti em 1979 e 90.
Em 1980, tinha 7 meses de convertido, eu tive um encontro muito forte com o Senhor. E nós estávamos ali no sábado, estava lá na minha igreja, me converti lá em São Paulo, na Cristo Salvo, no Ministério do Tio Cássio, e a igreja foi me cartinha na Avenida da Vida 23 de Maio. Estávamos lá, os jovens da igreja, cunhado de jovens lá, não sei quanta quantidade, mas alguns adultos estavam jejuando e clamando ao Senhor para que o anticristo não dominasse o nosso país. Naquela data, na 23 de maio, estava passando aquele exato momento e eu vi uma gritaria e adoração a Deus, um monte de coisa lá. Era o Papa, primeira vez veio no Brasil, passando na 23 de maio. Aquilo deu um pavor na gente, um pavor, um medo, né? O anticristo estava aí. Conheci da minha família, ninguém era convertido. Os meus amigos lá do futebol, dos bailinhos que eu ia, os meus amigos sempre deles, né? E aquele negócio passando, aquele pavor, aquele espírito de medo, esse pavor de medo, uma coisa assustadora. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque na década de 60 e 70, os livros cristãos evangélicos que vinham no Brasil, a maioria deles, eram americanos. E muitos livros eram todos traduzidos para o português. E dentro desses livros falavam que o anticristo, supostamente falando, né, era o Papa naquela época. O tal do 6666. Então tudo isso contaminou a igreja, achando que aquele Papa era o anticristo. Então imagina o pavor dos crentes, né? Então o cara do Brasil. E não era nada disso, né? E por que isso? Por que esse pensamento, né? Porque os livros falavam que o anticristo ia se manifestar na década de 80. Na década de 80 ia se manifestar o anticristo, né? Porque os eventos apocalípticos que alguns teólogos criaram tem um raciocínio lógico, o raciocínio de uma linha linear. Só que a matemática de Deus é diferente da nossa, não é verdade? E aí a Regina nós somos um casado. A igreja do Senhor é um também. Deus é matemática de Deus é diferente do que a nossa. Mas vou falar para você por que eles achavam que Jesus ia voltar na década de 80. E olha que muitos livros se pregavam isso. E o Papa estava lá passando no Brasil. Abre Mateus 24, de 32 a 37. Vamos lembrar. Quer abrir lá? Quer abrir lá? Mateus 24, 32 a 37. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então muitos pregadores da época insistem, dizer que a figueira é uma ilustração de Israel e do judaísmo. Dizem também que Israel voltou a brotar, a renovar suas folhas, quando voltou a ser uma nação novamente em 14 de maio de 1948. Em conexão a isso, surgiram diversas interpretações de que aquela geração que viu Israel se tornar nação, novamente não passaria. Por isso, alguns calcularam o tempo de uma geração de 40 anos e marcaram a vida de Jesus para 1980.
Jesus não veio, aí os teólogos de novo recalcularam para 70 anos. Então Jesus ia vir em 2018. Nós ficamos. Jesus já veio, ressuscitou, foi embora, eu a igreja. E não aconteceu nada. Nada disso. Diz que uma criança olhando lá o Android prateado, e ele é um programa. Vamos analisar mais isso aqui então. Veja, Jesus firmou bem firme, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será no fim do ano. Ué, o que será que Jesus disse como foi na época de Noé? Segundo a ciência, vocês sabiam que na época de Noé não chovia? A Bíblia diz que o orvalho brotava na terra. Brotava na terra. E aí Noé obedece a Deus e faz um barco no meio do deserto, um navio gigante de madeira. É um absurdo isso. Você acha que Noé tinha revelação de ia chover? Nem sabia o que era chuva. Não sabia. Inclusive ele não sabia. Ele obedeceu durou 120 anos fazendo água. Você pode ver quando veio a chuva, depois que Noé passou lá os 40 dias lá na água, lá não. Perdi quantos dias foi. Esqueci. E aí foi para a terra, ele fez um suco de uva, só que como choveu, a camada de ozônio, que a água protegia a camada de ozônio, quando quebrou a água, desceu a água, entrou mais sol, entrou mais qualidade, mais sol, criou-se a fermentação. Quando ele bebeu aquele suco de uva gostoso, era um vinho de qualidade. Ele ficou bêbado. Ele ficou bêbado. E ele, foi sei lá, ficou bêbado, tirou a roupa lá. Então, às vezes, Jesus, Jesus falou só, como foi na época de Noé. Então a aparência nos engana, né? A aparência nos engana, muito, nossa mente nos engana. Bom, vamos lá então. Jesus não veio na 78, veio? Não. Mas tinha uma outra história na década de 80 ainda, né? Jesus não veio. Tinha uma pregadora, não vou dizer o nome aqui, a pregadora na década de 80, na televisão, né? E ela começou a pregar sobre a nova era. Falei, não gostei de falar nova era, só pastor Marco, que estou, né? Só mais na minha idade. E a nova era, também herdado dos teólogos americanos. Bom, em todos os filmes tudo acontece na América, né? Alienígena desce lá, terremoto desce lá, tudo lá, né? Aqui não acontece nada, só lá. Então, trouxeram essa nova era. Não, antes disso veio o Código de Barra. É emocionante. Então, esse pregador começou a pregar que a nova era a partir de 2000. Então, essa será uma nova era. E nessa época, em meados de 80, começou a tocar, a aparecer as músicas eletrônicas. Ixi, crente não podia ouvir a música eletrônica. Porque essa música da nova era ia controlar a sua mente. E você ia ficar robotizado. É o Android. Apesar que o Android está hoje robotizando nós também, né? Não vai mudar nada, não é verdade? Então, imagina vestir uma roupa preta na igreja no culto assim. A gente tem que falar com isso. É nova era pura.
que chegou no Brasil. A Regina leu o livro da Nova Era. Regina leu o livro da Nova Era, Regina. Eu não leio, fui perder meu tempo. Regina leu o livro da Nova Era. E também tinha um código de barra que chegou no Brasil. Também tinha livros que a Regina leu falando que a marca era besta. É o controle do anticristo. É o controle do anticristo. Bem colocado, Regina. Imagina os crentes, era um pavor. Meu Deus do céu, esse ponto de barra era comprado. Hoje em dia nós usamos numa boa, não é verdade? Você viu que foi fake news. São enganos. É igual na época de Noé. Olha o que Jesus disse. As aparências te enganam. Então, a gente vai criando, e depois teve outros 2 pregadores, não posso falar o nome, e dataram também a vida de Jesus agora, nessa década passada, de 2010 a 2020. É o Banco do Milênio, né? Então, esses caras muito emocionados, ó, sumiram da mídia, sumiram do mapa, né? Então você vê como você não é bem assim, né? Lembre-se, Jesus repreendeu os religiosos da época, né? Jesus repreendeu os religiosos, os fariseus. Jerusalém era a cidade, era a cúpula da religião judaica. E eles liam a Bíblia, eles liam lá os Torá, os livros de Isaías, né? Alguns livros lá. Você pode ver que nenhum deles reconheceu Jesus. Nenhum deles reconheceu Jesus. Nenhum. Mas 3 magos marginalizados, mas quer dizer, fora do centro, 3 magos lá que estavam lá, dando ovelha, tal, pela revelação, seguiram a estrela e encontraram Jesus lá. Olha que interessante. Então Jesus, certa vez, repreendeu esses fariseus, né? Esse cara lia a Bíblia, liam lá o Torá e nada, olha o que Jesus disse, né? Então, João 11:47. Então os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Os caras demais, né? Os caras queriam o poder, né? E a religião tem esse problema, né? E gerar o poder, né? Interessante que 2 teólogos que influenciam as nossas pregações, influenciam nossas igrejas, influenciam os livros que você lê aí, evangélicos e as teologias, não escreveram nada de escatologia, nem Lutero nem Calvino. Não escreveram nada, não falaram nada. Nada. Um deles que falou assim: vou amar minha mulher, vou amar minha esposa, vou estudar, vou desenvolver. Se Jesus voltar hoje, estou pronto. Se voltar amanhã, estou pronto. Se voltar depois da manhã, estou pronto. Então ele sempre falava que estava pronto a todo dia. Mas esse crescimento dessa linha escatológica linear, que a ciência, queridos, trabalha com eventos lineares, certo? Com hipótese, tese e hipótese. Ela vai criando linhas, né? Matematicamente. Mas, com as coisas do Senhor, não funciona assim. Deus não trabalha desse jeito, né? Não sei como Deus trabalha. Pode ser uma elipse? Não sei como Deus trabalha. Sabendo.
gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não ficar assustado, né? Esse formato de interpretação de Apocalipse, né? Olha o que Jesus disse em Mateus 24, 21, 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa do escolhido, tais dias serão abreviados. Olha que coisa profunda isso, irmãos. Olha, ele disse: ninguém seria salvo. Nem você seria salvo. De tão sutil que é. A própria já está acontecendo, o Apocalipse, já está escrito. Mas os eventos vão crescendo. João, o apóstolo João, morreu de velhice. Ele diz lá em primeira carta dele, 1 de João, para ele o anticristo já estava lá. Falou: filhinhos, o anticristo se manifestou, já está aí no nosso meio. A João, ele saiu do nosso meio. Então, para João, ele já achava que o anticristo já estava lá, já estava nascendo lá na igreja, os anticristos, saindo do meio do povo de Deus. Então, Apocalipse, eles são eventos que vai acontecendo, vai aumentando. Hoje em dia, na década passada, no ano passado, teve mais ou menos mais de 500 terremotos. Você sentiu algum? Não. Um outro teve aí, algumas pessoas aí, né? Então, você tem uma ideia aqui, em 1900 foram registrados no Oriente Médio 141 terremotos. Em 1979 foram registrados 1.593 terremotos. Olha, mais de 1.000%. Entendeu? Está entendendo a pouco isso? Ele vai aumentando a carga. Né? E nós fazemos parte dessa história. Não sabemos se nós somos da última geração, se nós somos da última geração. Não sabemos. Porque todo dia acontece coisas novas. Praga, teve um monte de ano no mundo. Tudo que é tipo de praga. Mas a igreja, de novo, em 1945, quando Hitler dominava lá a Europa, uma parte lá, acharam também que ele era o anticristo. E não foi o anticristo. Na década de 60, foi o rei chinês lá, não lembro o nome dele também. Mao Tse Tung. E também foi titulado como anticristo. Também não foi. Então a gente às vezes acreditando no Android robô. E o Android é um programa. Não é verdade? Não é nada daquilo que nós estamos vendo. Ele é muito sutil. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Apocalipse 13, 16 e 18. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa. Será que é o código de barro? Não pode ser, né? E o nome do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da Bíblia. Pois é o número do homem. Seu número é 666. O número do homem
só dos homens. Então, em 2017 foi criado o primeiro chip, né? Chip para colocar o braço, né? Para proteger aí, alguns milionários começaram a pedir essa tecnologia. No Brasil já pode implantar já, até no seu cachorro você pode implantar, né? O chip, para que você ache, se você é muito rico, não quer ser, se for sequestrado, você também achado, né? Será que é esse chip? Não sei. Eu não sei. Será que é o programa Android do algoritmo? Vocês sabem o que é o algoritmo? O algoritmo é um sistema que te induz a fazer as contas, te levar. Quando você postou uma coisa no seu e-mail, postou uma coisa, o endereço, o nome, a cor da sua camisa, o algoritmo te direciona em tudo. Você vai no e-mail, está lá, no Facebook está lá, você vai no Instagram, o que quiser, está lá. Ele já te hackeou o algoritmo. E assim o mundo é isso, ele vai te induzindo, né? E você nem entende. Você vai indo no fundo. Para a gente terminar aqui, então não se esqueça uma coisa, né? A gente é uma consciência individual e uma consciência coletiva. E para nós guardarmos a nossa fé em Deus, né, não podemos falar que aquele evento é do anticristo, que vai ser, não sabemos, a gente nunca sabe. Mas a João, em 1 João, ele diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou, andar em amor. Lembra lá Tessalonicenses 5? Guardais a fé, o amor e a esperança. Então, aquele que, verso 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Nós não somos da noite, diz em Tessalonicenses capítulo 5. Nós somos do dia, da luz, né? Verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Continuamos. Verso 18. Filhinhos, já é a última hora. Para João, lá no ano 60 da época da era. Filhinhos, já é a última hora. E como eu vi que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teria permanecido conosco. Todavia se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Vós possuís a unção que vem dos santos, e todos têm conhecimento. Continuando, verso 27. Quando a vós outros, a unção que deve receber, permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, Apocalipse diz que todos verão o falso profeta e o anticristo. Todos verão. E hoje, através do celular e mídia, a gente vê no mundo todo, onde você estiver.
com os mortos, lá você imaginou isso? Lembre-se, falso profeta de Cristo estão sempre religião e política, sempre está junto. É assim a história de Israel inteirinha, do Velho Testamento inteiro. Sempre foi assim a história, né? Então, tomar muito cuidado, né? Eu quero concluir aqui. Vocês viram que eu não disse nenhum sinal, que aquele sinal é o anticristo, que isso é o anticristo. Não disse nada para vocês. Eu só disse que eventos que eu vivi em 43 anos e não aconteceu nada. O anticristo não se manifestou, Jesus não voltou e nada aconteceu. Então, precisamos guardar o nosso coração em Efésios, capítulo 3, do 14 a 19. Né? Paulo está orando, né? Por esta causa me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Que poder é esse? Que poder é esse? Será que é o poder do avivamento? Será que é o poder de você, um poder de uma unção espiritual, um poder assim? Não. Olha que Paulo continua. Mediante seu Espírito no homem interior. É assim, ou seja, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você quer que a sua fé fique firme? Você quer que a sua fé seja enraizada igual uma árvore? Ela só é arraigada forte quando é alicerçada em amor. Verso 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Amém? Amém. Então vamos guardar esse versículo em Tessalonicenses, versículo 5. É o amor. A fé está revestida da armadura da fé, a coroa da fé, do amor e da esperança. E você quer que a sua fé seja fortalecida, pratique o teu amor ao próximo. Amém. Essa é a nossa vida. Porque a Bíblia diz, em Apocalipse o quê? Que Deus enviou o Espírito de erro, né? Para que eles acreditassem no anticristo. Porque não receberam o quê? O amor. Olha, nosso Deus é um Deus de amor. Deus mesmo, eles não rejeitaram o amor. Rejeitaram o amor. Por isso Deus enviou o Espírito de erro. Então, se o nosso Evangelho não for baseado no amor, no perdão, na misericórdia, é isso. Deus é amor. Nem que você vai chegar no céu e falar assim, o irmãozinho não foi, né? Ainda bem, viu? Está chegando, você vai isso aí? Aquele irmãozinho não foi, lá que pisou na minha mãe, ele está bem, de graças a Deus. Não. Que evangelho é esse? Nosso evangelho, nossa fé é baseada no amor. Fé sem amor não vale nada. Amém? Amém. Pastor Marcos, pode orar para ele. A paz, irmãos. Amém. Bom dia.
aquele toró é vontade de ficar em casa, né? Aí, ó, precisa passar o final de semana e tome água. Jesus é bom, né? Olha que céu de brigadeiro hoje, meu Deus do céu. Irmãos, só aproveitando aí o gancho, né, do irmão, eu lembro que desde quando a gente está na igreja se fala da volta de Cristo, né? E isso daí vem desde os primórdios da igreja primitiva, como Paulo mesmo já estava falando, como João fala, né? Já esperando, já achou que já Jesus tinha ido para o Pai, já ia buscar a igreja ali, coisa de anos ali, né? E isso está vindo já 2022 anos, e até agora nada, né? E aí, quando nós estamos no sistema online, que estamos vivos aqui, essa ânsia, né? Só que todas as descendências, elas são desligadas e entram no offline, né? Quando você vai passar do pé junto ali, você fica offline, olha lá, quietinho, né? E olha que interessante, né? Aqui tem aquela passagem da Bíblia que fala que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Eu estava esses dias atrás lá na Unimed, da minha filha Vitória, e a Vitória teve injeção. E daí ela foi tomar lá o medicamento lá e ela desmaiou. Né? Desmaiou. Mas assim, irmão, foi um negócio muito rápido. Ela estava sentada assim, com a coluna assim, 90 graus, vamos dizer assim. Ela desmaiou, escorregou e eu peguei ela. Eu vou falar em tempo, vai, 20 segundos. 10 segundos. Rapaz, nesse tempo ela falou para mim que teve 3 sonhos. Olha isso. Ela acordou e falou: pai, eu sonhei que era no lugar, e naquele lugar aconteceu isso, isso e isso. E depois, pai, eu sonhei também que estava em outro lugar, e lá aconteceu mais não sei o que, mas não sei o que. 3 sonhos. Aí eu falei: meu Deus, olha o mistério, rapaz. Né? Eu deitei ontem à noite, e se você perguntar para mim quanto tempo demorou o seu sono, eu não sei, eu estava desligado, eu estava no offline. Agora de manhã, quando eu entrei no sistema online, eu vi que demorou, que passou ali 6 horas, não é? Mas eu estava desligado. Então, assim, não tem essa para Jesus, né? Você está achando que Davi morreu e Abraão morreu, e você acha que quando Abraão acordar na volta de Cristo, Davi acordar, eles vão saber que passou 2000 anos? Para ele é como se nós estivéssemos dormindo agora de manhã, é a mesma coisa. Para eles vão falar assim: nossa, mas ontem você imagina se ele acordasse, se Abraão acordasse, porque para ele ia ser uma noite de sono, ele acordasse no dia de hoje, né, andando de cabelo, aquela igual até feio, carro, uma rua, diferente tecnologia, não ia entender nada, não ia entender nada. Então, é exatamente isso. Jesus está fora do tempo. Quem está preocupado com a vida de Jesus é nós. Jesus está tranquilo lá. Aí agora você tem aquela passagem que fala assim: uma irmã na Assembleia, uma vez lá, ela teve uma revelação, ela teve uma revelação, né? E aí foi aquela coisa toda, que a irmã não sei o que, teve a revelação lá, teve a revelação de Deus, e é revelação que chama? Arrebatamento, teve arrebatamento, foi arrebatado, foi arrebatado, né? E aí a irmãzinha foi arrebatada lá, e aí foi um negócio da igreja. Aí marcaram o dia tal, a irmã vai contar o arrebatamento dela. A igreja encheu, né? A igreja encheu, porque disse que ela foi do céu e do inferno. Ela foi desdita. Aí o pessoal começou a falar, ninguém tinha ouvido ela falar, né? O pessoal começou a falar as línguas lá, que ela foi do céu e do inferno. E os irmãos foram ali para saber quem estava no céu e quem estava no inferno, claro, né? Né? Beleza. Aí a irmãzinha começou a falar lá, e ela falou assim: que irmãozinho, eu vi Jesus e de pé. Eu falei: meu Deus do céu, mas porque Jesus está no sistema, ele está no sistema online, ele não está no offline. Você imagina 2022 anos de pé, vai essa coxa, não vai? Ele vai. Eu
Eu não conseguia. E eu falo ao Senhor, olha, eu vou sentar. Eu vou sentar, meu. E já está 2021 anos e você não resolve que dia tu tem que ir? Olha lá, pô, olha só a mente da irmã, né? E aí a irmã olhava para os irmãos na igreja assim, então ela olhava assim, e ela olhava para, se ela olhasse para você e chorasse, você estava lascado, você não estava lá. Tem muita risada, se ela olhasse para você e chorasse, ferrou, você não estava lá, você não estava no céu. E ela olhava assim, eu não acredito nisso, né? É uma carne, um negócio assim, um absurdo, né, irmão? Que absurdo, né? Que absurdo, o pessoal coloca o povo no inferno, tira do inferno, põe no céu, tira